E aí, beleza? Hoje eu vou falar sobre alguns livros que eu li nos últimos anos. Tá aqui alguns deles. Tem mais outros aqui e mais outros aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre eles, vou falar sobre os que eu mais gostei e vou trazer um pequeno resumo deles. Como se fosse um pequeno resumo, na verdade. Gente, deixa eu só me ajeitar aqui para ficar alinhado aqui no vídeo. É um pequeno resumo, na verdade, uma pequena resenhazinha, que aí, caso você goste, aí você vai lá e você pode comprar também, e você pode se interessar um pouco mais sobre esses livros aqui. E um ponto interessante é que esses livros aqui eu li eles nos últimos anos. Então, tem livros aqui que eu li em 2022, 2023, 24 e 25. São alguns dos melhores livros que eu já li. E além desses aqui, desses melhores livros que eu já li, eu também tenho o meu top 3 que você vai descobrir ao longo desse vídeo. Mas para não perder os próximos conteúdos aqui do canal, basta você se inscrever, deixar seu like, enquanto eu vou separando aqui, organizando isso na minha mesa da melhor forma possível, que só tirei eles ali da estante e coloquei aqui. Então, enquanto isso, vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like. O primeiro livro que eu vou falar aqui para você, deixa eu ver aqui, porque tem muitos livros. Na verdade, eu vou dividir em dois tópicos. Eu leio livros comportamentais, livros um pouco mais motivacionais, um pouco mais de autoajuda, entre muitas aspas, porque eles não são tão de autoajuda assim. Eles são mais para eu relembrar os meus porquês, o porquê que eu estou trabalhando, o porquê que eu estou fazendo o que eu faço, e para me ajudar a ter mais sentido nas coisas que eu faço também. E livros mais técnicos, livros da minha área, livros de marketing, livros que vão me ajudar a ser mais persuasivo, a melhorar minha parte mais técnica, a melhorar. Eita, nossa, tô ruim. Meu Deus. Tô meio doente pra ser sincero com você. Minha garganta tá um pouquinho ruim, então se eu beber uma água aqui ao longo do vídeo, não se importe tanto, tá? Então eu separo livros mais técnicos para ler, livros que vão me ajudar mais na minha parte técnica, para entender mais do comportamento das pessoas e no final das contas que toda essa parte técnica vai me levar a ganhar mais dinheiro. Então deixa eu separar aqui, eu vou falar primeiro dos livros mais comportamentais, os livros mais motivacionais, aqueles de autoajuda. Eu vou separar esse aqui primeiro, pode ser esse aqui. É esse aqui, O Responsabilidade Extrema. Esse livro aqui, ele fala um pouco mais sobre você ter responsabilidade acima de tudo. E que mesmo que as coisas não sejam sua culpa, ou mesmo que você não esteja 100% envolvido em algum problema, você tem que tomar esse papel de assumir a responsabilidade para si. Ele foi escrito pelo Jocko Willink e pelo Leif Babin, que eles dois eles foram soldados do exército americano na guerra do Iraque. E aí eles vão contando várias histórias ao longo dos capítulos. Então, cada capítulo é uma história do que eles passaram na guerra do Iraque. Imagina, uma pessoa que vai para a guerra, ela precisa ter muita responsabilidade. O próprio Jocko Willink e o Leif Babin, que eles eram parceiros assim, eles eram líderes do exército americano, eles contam várias histórias de coisas que eles passaram, de como que eles foram estrategistas, como que eles conseguiram ter responsabilidade extrema para cada uma dessas situações. E mostrou que, às vezes, mesmo que você não esteja envolvido em algum problema, mesmo que você não seja o culpado direto daquela situação, você tem que sempre exercer esse papel de protagonista, o papel da responsabilidade. Ah, o nome do livro é esse, Responsabilidade Extrema, como os Navy SEALs lideram e vencem. E se eu não me engano, o termo em inglês para esse livro aqui é Extreme Ownership. Que ownership é justamente isso, você ter um senso de protagonismo, responsabilidade, porque não tem uma palavra brasileira para traduzir exatamente isso, e aí veio como responsabilidade extrema. Ele fala bastante disso, ó. Aí ele coloca aqui, este livro de liderança SEAL que esperávamos, comovente, poderoso e prático, uma leitura obrigatória para todos os líderes. Joko e Leaf são os caras, foi uma honra ter servido com eles. Eles lideraram os SEALs no próprio inferno que foi a Batalha de Ramadi. Esse livro mostra como eles conseguiram liderar na Guerra do Iraque. E é legal porque todas as pessoas que querem ser líderes, as pessoas que querem exercer esse papel mais de protagonista, precisam ter esse senso de responsabilidade para não ficarem terceirizando a culpa ou para não ficarem, como é que eu posso dizer, enfim, jogando os problemas ao vento e não assumindo o papel de responsabilidade, o papel de líder para realmente tomar as rédeas da situação e resolver aquele problema. O próximo livro aqui é esse aqui, ó, esse gigante aqui, o 48 Leis do Poder. Esse livro aqui ele é bom demais. Eu fiz um resumo do canal, inclusive, com duas partes sobre cada uma das 48 leis do poder. Ele é bem interessante porque você consegue entender um pouco mais do comportamento humano, um pouco mais do pensamento das pessoas, como que você pode entrar na mente delas, como que no final das contas você exerce poder para com as pessoas. Você é uma pessoa de poder, você se torna uma pessoa mais persuasiva, uma pessoa mais atraente, uma pessoa mais sedutora, uma pessoa que tem aquele poder, aquela aura em volta.
de fato. E cada uma dessas leis você deve usar para algum ponto específico. Cada uma dessas leis serve para alguma hora específica. Eu não vou me debruçar muito sobre esse livro aqui, porque eu já falei muito dele no resumo que eu fiz. Aí você pode assistir clicando aqui no card ou aqui no link da descrição. Porque esse livro aqui, ele realmente mudou minha vida completamente. Eu já exerci algumas leis mesmo sem saber, e depois que eu li, e depois que eu comecei a ser cada vez mais intencional com essas leis do poder, aí foi onde a minha comunicação mudou, foi onde as situações mudaram para mim, onde eu me tornei mais protagonista, onde eu consegui exercer mais poder no final das contas. Tem várias técnicas que vão te ajudar bastante. Aí você pode ver o resumo em duas partes dessas 48 leis do poder. Ele é bem legal, eu recomendo para todo mundo. Inclusive, ele é o meu livro top 1. Ele é o meu livro top 1 porque ele foi um livro bem impactante para mim. O próximo livro, mais comportamental, deixa eu separar aqui, é esse aqui, ó. O que os ricos sabem e não contam. Eu também fiz um vídeo dele aqui, um vídeo, na verdade, de... acho que foi 2 capítulos, 2 parágrafos, eu não lembro exatamente, mas foi um vídeo contando um pouco mais sobre alguns segredos que os ricos sabem e não contam. E aí ele mostra aqui o que está por detrás de um pensamento de rico, o que realmente leva as pessoas à prosperidade, o que faz elas realmente ter esse senso de dinheiro, como que elas fazem o dinheiro trabalhar por elas. E ele é legal porque ele não é aquele livro de autoajuda barato, que fala que você precisa ser próspero, que fala que o dinheiro é tudo, que fala que o dinheiro é a coisa mais importante. Ele é bem diferente na realidade. Ele vai um pouco no contrassenso do que esses coaches falam. Porque ele mostra que apesar de os ricos saberem muitas coisas que eles não contam, o principal ensinamento é que o dinheiro não é tudo. Então, mesmo que a pessoa seja rica de dinheiro, se ela não for rica de família, não for rica daquilo que realmente traz sentido para a vida dela, ela é só uma pessoa com uma conta, com um número monetário na conta. Ela é só uma pessoa com um monte de zero na conta bancária. Então, os ricos de verdade, aquelas pessoas que têm dinheiro e também têm aquilo que dá sentido ao dinheiro, são aquelas pessoas que realmente têm riqueza. Aí tá aqui, ó. Você está cansado de chegar ao fim do mês sem dinheiro, de cumprir horários e seguir rotinas, de não conseguir realizar seus sonhos? Se não suporta mais a constante luta com o orçamento e gostaria de melhorar suas finanças pessoais, saiba que existe sim uma maneira de mudar a sua realidade. É possível ser rico. Mas como se fica rico? O que os milionários fazem diferente de você? Em que os ricos sabem e não contam, Brian Scher apresenta os princípios básicos, mais poderosos, que podem levá-lo a construir, manter e aumentar a sua riqueza. São métodos simples, práticos e inovadores para fazer seus negócios e suas finanças pessoais progredirem. Essas estratégias vão ajudá-lo a alcançar o sucesso e desenvolver hábitos saudáveis em relação ao dinheiro. Você vai descobrir como os ricos ganham tanto, o passo a passo para a fortuna, dicas de marketing para a sua empresa e seu negócio, como aprender com os erros dos outros, como se cercar de pessoas certas. Nas palavras do autor, quando você sabe como fazer a coisa certa, todos os limites desaparecem. Bem-vindo ao mundo dos milionários. Esse livro aqui, ele é realmente diferente, sabe? Acho que esse livro aqui está certamente no meu top 5. Eu li ele, já reli algumas vezes, ele é realmente muito bom. Aí tem as partes que ele fala aqui, né? Os aspectos básicos do sucesso, o que são riquezas, você, o ponto de partida para a sua riqueza, marketing, pessoal, sistemas. Aí tem outras partes aqui. Ele é um livro bem interessante. Ele é bem gostosinho de ler, acho que eu li ele em uma semana. Ele é muito bom, ele é curtinho, mas realmente muda muito a sua realidade, a sua mentalidade quando você lê ele. Por mais que ele fale de dinheiro, né, como eu falei, ele fala de partes mais comportamentais e fala daquilo que realmente tem valor, que não é só uma quantia monetária na sua conta bancária, que é realmente aquilo que traz sentido para você. O próximo livro é esse daqui, ó, ou A Única Coisa. Ele ficou famosinho aí nos últimos meses, porque uma galera começou a falar dele. Só que eu li ele acho que em 2023 ou foi 2022, não lembro exatamente. Tem pelo menos uns 2 anos que eu li esse livro aqui, eu já revi alguns conceitos dele. Mas por que ele é tão importante? E na época eu não dei a importância que ele realmente merecia. Eu não dei a importância que o livro realmente traz para a sua vida. Porque definir a sua única coisa, a coisa pela qual você vai lutar na vida, a coisa que você vai fazer no seu dia, que vai te trazer o maior dos resultados, é muito poderoso. Porque aí todo o resto se torna inútil ou desnecessário. É justamente essa que é a tese do livro. Você ter uma única coisa para todo o restante se tornar inútil ou mesmo desnecessário. Só que eu não dei muita importância para isso, porque eu falei, poxa, nada a ver essa única coisa, como assim? Eu preciso ser multitarefa, preciso ser multiconhecimento, preciso saber de várias áreas. Só que eu me desconcentrei naquilo que realmente era o meu objetivo final. Então ele te mostra como que você pode encontrar o seu objetivo final
e perseguir aquele objetivo a todo custo e colocar só aquilo para fazer. Resumindo bastante, é muito parecido com aquela lei do 80-20, o princípio de Pareto, de você, com 20% de esforços, ter 80% dos resultados. E a única coisa é isso, ela livra o seu caminho do que é desnecessário e inútil e você foca só naquilo ali. Aí ele fala aqui assim, ó, não importa o objetivo, não importa o destino. A jornada para qualquer coisa que você queira começa sempre com um único passo. Esse passo se chama a única coisa. Então é o primeiro passo, é a única coisa que você vai perseguir, é a única coisa que você vai buscar. Ele fala bastante aqui, né, sobre você trabalhar inteligente, ao invés de você só trabalhar duro. Ele começa com um ditado russo, chinês, eu não lembro exatamente, mas é bem assim, ó. Se você perseguir dois coelhos, não vai pegar nenhum. Ó, o provérbio russo, tá aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra você. Ele começa o livro exatamente assim, ó, a primeira página do livro. Vamos ver se foca. Peraí. Vamos ver. Aí, agora foi, será? Não. Vamos ver. Ah, não vai focar, poxa. Mas ele mostra aqui, se você perseguir dois coelhos, você não vai pegar nenhum. Você tem que perseguir só uma coisa, só um único coelho, só realmente aquilo que vai te trazer o resultado que você quer. Então pensa um pouco na sua vida. Qual que é o seu objetivo de vida hoje? O que você quer buscar? O que você quer alcançar? Quais as coisas que você vai fazer para alcançar esse resultado que você tanto deseja? Qual que é a única coisa que vai te trazer o maior dos resultados possíveis? Qual que é aquela tarefa macro que você vai fazer no seu dia, que você precisa fazer ela para realmente atingir os resultados? E é isso que eu defini recentemente até. Porque quando eu entendi de novo essa ideia da única coisa, se tornou muito importante para mim isso. E eu coloquei a minha única coisa aqui para todos os anos da minha vida e as coisas pelas quais eu vou perseguir. Enfim, e agora a gente entra um pouco mais na parte dos livros mais técnicos. 2 livros de marketing que eu separei aqui. E o último livro, ele é muito importante, então fica até o final desse vídeo que o último livro, ele realmente foi um diferencial, tanto que eu tenho 3 versões desse livro. O livro de marketing que eu li e que realmente foi diferencial na minha vida foi esse aqui, ó, o Hacking Growth. E por que esse livro mais técnico de marketing foi diferencial na minha vida? Exatamente porque eu já com bagagem de marketing digital, com bagagem de lançamentos, de copywriting, de vendas pela internet, eu tinha uma certa visão de mercado. Só que depois que eu li esse livro aqui, o Hacking Growth, que é a estratégia de marketing inovadora das empresas que crescem mais rápido, aqui ó, na capa dele, a estratégia de marketing inovadora das empresas que crescem mais rápido, eu percebi que eu não estava tirando o máximo de resultados que eu podia das operações que eu participava. Porque eu podia muito mais. E eu podia muito mais não por uma falta de conhecimento, mas por uma falta de testes. O que esse livro propõe aqui, o Hacking Growth, é você ter uma mentalidade baseada a testes, assertividades e a resultados. E você ter sempre essa ideia de inovação, de ter esse crescimento rápido, de você realmente hackear o crescimento. Hacking é hackear, né? E growth significa crescimento. Então você hackear o crescimento mesmo. Só que você só vai crescer quanto mais você testar. Quanto mais você testar, você vai ter mais resultados. Você colhe esses resultados, essas análises, e aí você toma decisões baseadas nisso. Ou você investe mais naquilo que deu certo e descarta o que deu errado, ou você faz mais testes. Aí vai depender do que você realmente quer. Mas esse livro me trouxe essa mentalidade de crescimento. Porque Hacking Growth, ele é uma técnica, uma estratégia sim, mas ele também é uma mentalidade, de você ter essa mentalidade de sempre estar crescendo, sempre fazer testes, sempre ir em busca do próximo resultado, sempre querer aquele algo a mais. Ele é muito importante. E para pessoas que sabem marketing, eu recomendo bastante. Eu não recomendo esse livro aqui para quem está começando, ele é um livro mais técnico, é um livro que você vai custar entender um pouco, ele é um livro que é muito bom, mas tem muito dado, tem muito gráfico. Então eu recomendo para você que já está mais avançado aqui no marketing, que aumentar seus resultados. Caso você esteja começando, eu recomendo que você assista esse canal aqui, e aí você vai saber como começar no mercado digital. Inclusive, o primeiro link da descrição, você vai gostar bastante. Se você está começando, se você quer produzir conteúdos, se você quer ser a pessoa que vai dar certo aqui nos próximos anos. Mas você que está mais avançado, dá para você ler tranquilamente. Beleza? O outro livro aqui é esse aqui, ó, A Startup Enxuta, do Eric Ries. Esse livro aqui ele é famosinho, acho que você já provavelmente viu alguém recomendando ele, muito provavelmente. Mas esse livro aqui, eu li ele, esse aqui realmente eu li quando eu estava mais no início. E foi muito importante eu ter lido mais para o início, porque primeiro que o pessoal recomendava bastante, então já era um livro com um teor mais iniciante, mas ele é um livro técnico. Ele é um livro que você realmente vai também, se você está iniciando, vai custar entender um pouquinho, você vai ter precisar de uma certa atenção na hora de ler ele. Só que esse aqui é um livro que foi muito importante eu ter lido no começo,
Exatamente porque esse livro aqui me deu a mentalidade de MVP, de mínimo produto viável, de você fazer mesmo sem tudo perfeito, de você colocar o seu produto no ar, colocar a sua estratégia no ar, você lançar alguma coisa seu, mesmo sem tudo estar da melhor forma possível. E ele dá o exemplo aqui, o Eric Ries, ele criou um jogo, só que ele lançou esse jogo mesmo sem esse jogo estar na versão final dele. Ele lançou em beta, lançou em alpha e foi lançando o jogo, e foi melhorando ao longo do tempo. Então é justamente isso que ele propõe. Porque digamos que você passe 6 meses a um ano criando um produto, criando um curso online, criando um aplicativo, criando qualquer coisa. Você não sabe se as pessoas realmente vão comprar aquilo ali de você, porque você está criando isso nos bastidores. Está criando, 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 criando. Só que você não sabe se o mercado vai validar aquilo. E aquele produto, ele, por mais que ele seja bom tecnicamente, se o mercado não gostar, se as pessoas não pagarem por ele não vai ter te dado retorno no final das contas. E quando a gente cria um produto aqui na internet, a gente quer retorno sobre ele. A gente quer que as pessoas comprem. Só que quando você pega e você fala assim, poxa, eu quero desenvolver esse produto, e você vai lá e simplesmente lança ele, e não lançar de qualquer jeito, mas lançar ele mesmo completo, você vai entender se o mercado vai validar ele. Você vai entender se as pessoas têm interesse naquele produto, se elas realmente vão consumir, se elas realmente vão pagar para aquela solução que você oferece, seja um infoproduto, seja um aplicativo, seja qualquer outro tipo de produto. Então, para você pegar esse feedback rápido do mercado, você tem que ter essa mentalidade de startup enxuta, que é exatamente você criar um produto rápido e você lançar ele rápido e você iterar. E aí tem um gráfico que eu não vou achar aqui no livro, provavelmente, porque esse gráfico aqui, ele tá em poucas páginas, eu acho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Mas é um gráfico que mostra, né, o ciclo da startup enxuta, de você postar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos ver, vai que eu acho. Cadê? Vamos ver. Eu não vou achar. Putz, o livro é um pouquinho grande. Não vou achar esse gráfico aqui. Mas tem um gráfico na internet. Eu vou abrir ele aqui para não falar besteira. Entendeu? Gráfico startup enxuta. Eu vou ver se eu consigo deixar ele aqui na tela do vídeo. Tá aqui, ó. Achei. Ciclo da startup enxuta. É você ter uma ideia, você construir essa ideia, você desenvolver um produto, você medir, e aí você vai medir se ele tem resultado, se as pessoas realmente pagam por ele lançando. Você vai coletar esses dados e você vai aprender em cima desses dados. Realmente é uma coisa que muda vidas, porque quando você lança o seu produto, mesmo com ele não estando tão 100% perfeito, tão 100% pronto, você vai ter esses dados, você vai aprender bastante com isso. Então busque evoluir nesse sentido. Busque lançar o seu produto a qualquer custo. E não lançar de qualquer jeito, mas é lançar ele mesmo que ele não esteja na versão final, não tem problema. Desde que você deixe claro para as pessoas isso. Aí ele cita o exemplo do jogo que ele criou aqui. Ele criou um jogo que não estava na versão final dele, mas ele lançou mesmo assim. Porque se ele não lançasse, ele ia ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, e se as pessoas não gostassem daquilo ali no final das contas? Claro que você vai inferir se as pessoas gostam ou não, mas nunca vai ter a certeza. E agora que o outro livro que está no meu top 3, com toda certeza, é este livro aqui, ó, o 1984. Olha esse livro aqui, olha só. Putz, lindão demais. Caraca, esse aqui foi uma versão que a minha namorada me deu, mas eu tenho outras versões aqui. Essa versão, que é uma edição especial também, do 1984, e essa outra edição aqui, que foi a primeira edição que eu li, lá em 2019. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu voltei a ler com mais consistência. Então, duas versões, e tem essa outra versão aqui, do 1984. Opa, aqui, agora sim. Tem essa outra versão aqui. Olha só como esse livro aqui é lindo. Caramba. É do Clube de Literatura Clássica, né? Então não tem como ser ruim. Mas esse livro aqui, ele foi o livro que me despertou para voltar a ler. Por isso que eu classifico ele como tão importante. Eu voltei a ler, justamente lendo esse livro aqui, porque eu queria ter um entendimento maior de uma história, de uma distopia. E esse livro ele é muito legal, porque você imerge nele. A mesma sensação que eu tive lendo esse livro aqui foi a mesma sensação que eu tive assistindo aquele filme O Poço. Porque eu fiquei tão imerso no livro, tão imerso na narrativa que ele contava da distopia, que eu achei muito interessante. É tipo aquele filme O Poço, você fica imerso, você fica quase que dentro do filme. E esse livro aqui é a mesma coisa, você fica quase que dentro do livro. Esse livro ele traz uma perspectiva muito legal da sociedade mesmo, de uma previsão que o pessoal fez para 1984, e que hoje ele é muito real. Esse aqui é um livro, eu acho que quase que atemporal, porque ele conta a história de um cara que estava numa distopia que era totalitária, que tinha um autocontrole da sociedade, que todo mundo era vigiado por câmeras e por áudio.
E será que isso daí lembra um pouco alguma coisa a você hoje? Ele é muito bom, eu recomendo ele para qualquer pessoa, assim, porque é um livro gostosinho de ler, é um livro de história, é uma distopia, então para quem gosta, putz, vai ser muito bacana. É um clássico, né? Tanto que ele tem várias versões. Uma, vou mostrar de novo para você, duas e três. Três versões, opa, ao contrário, e três versões. É muito bom esse livro aqui, tipo, certamente tá no meu top um de livros, assim, top um, top 2 ou top 3 de livros, porque esse livro aqui, ele realmente é diferenciado, eu recomendo. Eu não vou falar muito sobre ele, porque ele é um clássico, tem vários reviews aí na internet de pessoas que estudaram mais sobre ele do que eu. Só que é um livro que é extremamente bom. É, assim, extremamente bom. E aí eu vou recomendar ele pra você também, caso você goste. Mas no final das contas, ai, deixa eu pegar aqui do lado. Esses aqui foram os livros que eu apresentei pra você hoje, ó. Os livros que mudaram a minha vida, os melhores livros que eu li nos últimos anos. Eles estão aqui. Os livros que eu apresentei pra você. O 1984 tá aqui, as três versões que eu tenho ele, ó. Eles ficam aqui na minha prateleira. Eu gosto bastante de ler. Para ser sincero, eu tô com menos tempo do que eu gostaria para ler, tô dedicando menos tempo, essa é verdade, tenho que ser sincero aqui também. Porém, eu sempre estou lendo alguma coisinha, sempre estou lendo algum artigo, sempre estou lendo algum livro. É importante que você desenvolva esse hábito também, porque é esse hábito que vai te levar para o próximo nível. É o conhecimento e você sintetizar esse conhecimento que vai te fazer evoluir mesmo. E se você está assistindo esse canal aqui, você quer evoluir como pessoa, você quer evoluir na sua rotina, quer evoluir na sua carreira, quer ganhar dinheiro através da internet. É isso que eu recomendo que você faça. Porque se você quer ganhar dinheiro por aqui, eu sinto muito em dizer, e na verdade eu fico muito feliz por dizer isso, você vai ter que estudar bastante. Se você quiser vender algo sério, se você quiser passar vários anos ganhando dinheiro aqui e tendo resultados, você vai precisar ler muito, vai precisar estudar muito. É isso que eu recomendo para qualquer pessoa, mesmo que não queira ganhar dinheiro, eu recomendo que você lê. Se eu quisesse seguir por algum outro caminho, muito provavelmente eu leria a mesma quantidade que eu leio hoje. Eu não sou um ávido leitor, mas eu posso dizer que eu faço boas escolhas na hora de comprar livros. E eu estou recomendando esses aqui porque foram os melhores que eu li. E eu suponho que você vai gostar também. Não só esses mais técnicos, mas principalmente esses mais comportamentais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like aqui no canal e assistir esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Um abraço, nos vemos no próximo conteúdo.